Olá, queridos de Deus, muito bom mais uma vez estarmos juntos, sempre com o santo propósito de meditarmos na palavra de Deus, porque cremos que ela é voz de Deus ao nosso coração, palavra de poder, viva, eficaz, geradora em nós da vontade de Deus, da fé que agrada ao nosso Senhor. Vamos hoje começar uma série de estudos, de meditações, de devocionais sobre as chaves para termos as orações respondidas. Iniciando hoje com a palavra em João 15, de 7 a 9. O texto ele nos diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Queridos de Deus, não temos dúvida alguma de que a oração, ela resulta da nossa comunhão íntima e permanente com Deus. E Jesus estava ensinando os seus discípulos, como temos tratado da ação de Jesus em preparar, em treinar os seus discípulos, para que eles seguissem em frente com a missão para a qual ele havia os chamado, e um dos aspectos importantes como ferramenta de fortalecimento dos discípulos, não só dos primeiros discípulos, mas nos alcançando hoje, é a nossa vida em oração. E a lição que temos hoje é que para termos orações respondidas, Jesus vai nos dar chaves importantes. E hoje temos pelo menos duas chaves que têm a ver com Deus respondendo às nossas orações em nome de Jesus. A primeira chave é que as nossas orações são respondidas se estivermos em Jesus. Ou seja, está ligado ao Mestre e Senhor nosso, termos comunhão íntima com Ele, comunicando-se com Ele e dele recebendo vida e sabedoria em Deus, assim teremos as nossas orações respondidas. Estar no Senhor significa nele andar, ou seja, permanecer no Senhor, com o Senhor, em todo tempo, em qualquer que seja as circunstâncias. É assim que ele diz: se vós estiverdes em mim. Então a oração ela não é respondida simplesmente porque alguém decide pedir algo a Deus, ou, como alguns pensam, só em dizermos em nome de Jesus e pronto. A oração é resultado da nossa relação com Deus, da nossa intimidade com Deus, da nossa intimidade, Jesus diz, com Ele como Senhor, como Mestre, como Cristo, como Filho de Deus. Gosto muito quando Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E essa entrega de Jesus por mim e por você foi propositiva para que estivéssemos nele, em comunhão, em amizade, em convivência com ele, como Paulo vai dizer em Colossenses 2:6, assim como recebestes a Cristo, nele andai, nele esteja, permanecei, e assim sucessivamente, sempre dando a ideia de que é necessário estarmos em Cristo para que as nossas orações sejam respondidas. A oração legítima é resultado do conhecimento e confiança que há entre duas pessoas, no caso, nós e Jesus Cristo. Você e Jesus Cristo, Jesus como o Filho de Deus e nós como crentes em Cristo, discípulos do Senhor. Assim, a primeira coisa a fazer, a primeira chave, é conhecer Jesus, iniciando com Ele um relacionamento que seja não ocasional,
mas um relacionamento de vida para sempre. E permanecer em Jesus Cristo é o que faz a diferença. No mundo de relações oscilantes, circunstanciais, tão provisórias e até descartáveis, a fé em Cristo nos convida, se queremos ter orações respondidas, a que tenhamos uma relação permanente, uma vida em comunhão permanente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, de maneira que o nosso viver passe a ter sentido em Jesus Cristo e em nenhum outro nome, em nenhuma outra busca nossa, se já encontramos a Jesus Cristo. Quando Jesus afirma, se vós estiverdes em mim, o Senhor está convocando os discípulos para que assumam posição de uma vida permanentemente ligada a Ele, condição para que tudo o que eles pedirem seja atendido por Ele, pelo Pai eterno, em nome dEle. No contexto, se você ler o capítulo 6 por inteiro, permanecer em Jesus é estar ligado a Ele como as varas estão ligadas ao tronco de uma árvore. Uma árvore frutífera, ela não dá fruto no caule, mas as varas se estendem e delas algumas nascem as flores, os frutos e assim sucessivamente, mas a ideia é que se somos as varas de Jesus, a videira verdadeira, só vamos dar o fruto da vida se estivermos ligados a Jesus Cristo. E o resultado é aquilo que vem com a oração, que clama, que depende, que pede ao Senhor. Trata-se aqui de uma ligação de amor intenso e fé inabalável entre o crente e o seu Deus, o crente e a pessoa de Jesus Cristo. Como falei, é uma relação, é um estar que não é momentâneo, não é só quando eu tenho uma necessidade, mas uma vida na comunhão, na presença, no andar com Jesus Cristo. No início do versículo, você deve ter observado que Jesus vai dizer, se estiverdes. Aqui temos uma conjunção subordinativa que é condicional, ou seja, é se. Ou seja, se não andarmos com o Senhor, na comunhão com Ele, na vida conforme a vontade dEle, as nossas orações não vão ser respondidas. Mas se estivermos nele, se habitarmos com Ele, em tudo permanecermos nele, as nossas orações serão colocadas diante dEle e serão ouvidas, serão atendidas. Eis a chave para que os pedidos dos discípulos fossem atendidos e os nossos pedidos hoje, como discípulos de Jesus Cristo, também sejam atendidos. Os discípulos serão atendidos em suas orações a depender da permanência deles no Senhor. Você quer ter suas orações respondidas? Jesus, ele dá a palavra de que se você permanecer nele, você terá as orações respondidas. Nesse mesmo texto, nós temos a segunda chave, essas chaves se entrelaçam, é como se fosse, vamos dizer, uma porta, seja para entrar numa casa ou num cofre, que você tem que encaixar as duas chaves para que elas, assim, abram a porta por inteiro. A segunda chave para ter orações respondidas é Bíblia na vida. Jesus diz, se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Com essa expressão, o mestre está dando ênfase aqui à importância dos seus ensinos na vida dos discípulos e de toda a palavra de Deus que dela ele ensinou e que nele essa palavra se cumpriu. E as palavras do Senhor haveriam de se cumprir na vida dos discípulos. Os discípulos pregariam a palavra que estavam vivendo e ensinariam essas palavras que também haveriam de produzir vida naqueles que escutassem e crescem. E por isso nós estamos aqui hoje, porque aquelas palavras que foram vida na vida dos discípulos
eles não só viveram pela fé, mas também pela fé pregaram, e muitos foram se convertendo de geração a geração, e hoje alcançou a todos nós, e a muitos ainda haverá de alcançar. Mais do que atentos intelectualmente às palavras de Jesus, os discípulos deveriam ter as palavras de Jesus Cristo em seus corações, ditando o rumo da vida deles, pois essas palavras produziriam neles vida abundante, fé comprometida com Deus, fé pronta para agradar a Deus, fé no nome de Jesus, também sabedoria para pedir segundo a vontade do Filho, conforme a vontade do Filho, pedidos que correspondessem ao desejo de alma e de coração de glorificar ao Pai. Quando penso nas palavras de Cristo habitando em nós, vem à minha mente o diálogo de Jesus com Pedro, quando muitos estavam se retirando da presença do Mestre, por assim acharem a mensagem do Mestre muito pesada, muito difícil de se viver. Jesus diz, observe o que João 6, de 67 a 69 vai nos dizer: então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Que palavra de poder! Esta palavra estava no coração de Pedro de tal forma que por mais que ele tivesse dificuldades e até medos comuns à sua humanidade, limitações, imperfeições, e até mesmo vendo que o seguir a Cristo implicaria renúncias e sofreria também rejeições e até perseguições, tudo isso foi menor do que o poder da palavra em sua vida. A palavra habitando no coração de Pedro fez ele permanecer no Senhor, e essa palavra foi gerando em Pedro muito mais comprometimento, muito mais coragem, muito mais segurança de que ele deveria seguir com o Mestre, buscando dele aprender, buscando dele fazer a vontade e buscando também fazer discípulos do Mestre, como Pedro estava sendo discípulo do Mestre. E assim foi Pedro demonstrando um desenvolvimento de fina sintonia com o Mestre, crescendo na graça e no conhecimento do seu Senhor e Salvador, exatamente o que Jesus esperava de todos os seus discípulos e todos aqueles que queriam segui-lo, exatamente o que Jesus espera hoje de mim e de você. Se queremos ter orações respondidas, precisamos ter a convicção e deixar o nosso coração se envolver, permanecendo na presença do nosso Senhor. Precisamos estar no Senhor, andar com Ele, crer nele, buscar conhecê-lo cada dia mais, uma relação de intimidade, de comunhão, de amizade, realmente de intensidade que vai lá na alma, nos permitindo a tranquilidade, a confiança de que as nossas orações serão respondidas, porque são frutos desse nosso conhecer ao Senhor e do Senhor nos conhecer e da sua palavra que habita em nós, gerando todo esse sentimento de tranquilidade, de um andar segundo a vontade de Deus, levando-nos até a pedirmos com a sabedoria que vem do Senhor, que nos indica aquilo que devemos pedir, não só para o nosso conforto circunstancial, mas para a edificação da igreja, para a clareza da nossa caminhada segundo a vontade do Senhor, gerando em nós frutos que glorifiquem ao Senhor, ao nosso Deus, e correspondendo ao amor que Ele tem por nós, e nós por Ele, e nós por todos aqueles aos quais também pedimos que Deus alcance com a sua misericórdia e graça. As duas chaves, portanto, determinantes
para que as nossas orações sejam respondidas por Deus, são apresentadas por Jesus de maneira simples e ao mesmo tempo decisiva. Ou seja, permanecer nele e ter as palavras dele no coração. Permanecer firme em seguir o Mestre e pela fé confiar nas suas palavras. Isso requer de nós entrega do controle da nossa vida ao Senhor e prontidão para nos submetermos à sua vontade. Isso ocorre quando de fato cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, no qual devemos trilhar, crer e ter como vocação. Que esta palavra alcance a sua vida e que as suas orações sejam orações que haverão de ser respondidas, porque você está no Senhor e as palavras do Senhor estão em seu coração. Em tudo lhe guiando nessa comunhão, nessa convivência com o nosso Deus e Pai. De maneira que sempre que você clamar ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, haverá o fruto da vontade de Deus brotar em sua vida e assim crescer de tal forma a abençoar todos à sua volta, mas acima de tudo, glorificar o nome do Pai, que ama a mim e ama você, ama a sua igreja e ama todos os seres humanos, dos quais Ele quer responder às orações. Por isso, chama a todos para que venham para pertinho dEle, para nele permanecer e para que, ouvindo as palavras dEle, essas palavras estejam em seus corações, a guiá-los na paz com esse Deus tão maravilhoso que está sempre ouvindo o nosso clamor. Que Ele, pois, nos abençoe. Em nome de Jesus.